Instagram, no YouTube. Muito obrigado. No mais poderoso nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje, o cavalo amarelo de Apocalipse 6, o fim desta era e o reino milenar. Poderíamos dar 3 mensagens, mas nós vamos tratar de compactar apenas em alguns minutos. Eu espero que o Senhor me ajude, me oriente a colocar os versículos certos. E eu gostaria muito que você preparasse a sua Bíblia, porque nós vamos ler muitos versículos. Eu acredito que hoje nós vamos ler mais ou menos 20 versículos. Eu preciso falar para vocês temas importantes. O meu foco realmente é nos 1000 anos. Ali aonde vai estar estabelecido o reino milenar. Quando Cristo virá como aquele para governar a terra durante os 1000 anos. E ele virá com um grupo de vencedores que foram arrebatados e que foram ressuscitados. Mas também uma parte dos judeus que vão crer. Agora, quando os 2 profetas de Yahweh chegarem a Israel depois do arrebatamento, aquele avivamento que vai ter, aqueles profetas vão conduzir um grupo de judeus para receber Jesus Cristo, aquele que eles mataram. E um grupo grande vai recebê-lo. E esses judeus, eles vão passar por os 1000 anos. Termina os 7 anos, tribulação e grande tribulação, e eles vão entrar nos 1000 anos, vivos com seus corpos normais, crendo em Jesus, crendo no Messias, e eles serão pessoas muito importantes ali. Então eu espero, meu foco é esse, mas infelizmente eu preciso tratar de coisas negativas também nessa mensagem. Então eu vou tratar de ser um pouco rápido quando focar essa parte negativa do cavalo amarelo. E nós vamos tratar de ver versículos, mas eu quero gastar mais tempo nos 1000 anos com vocês. Tudo o que nós vamos falar aqui já é um período depois do arrebatamento. É um período depois que a verdadeira noiva, ela foi tirada. Ela já não se encontra mais nessa terra. Esse é um período de juízo. É um período onde o cálice da ira de Deus será derramado sem misericórdia. E agora já não. O Senhor já não está vendo cristãos que ficaram, o Senhor está vendo simplesmente uma ira que está sendo derramada por aqueles 2 profetas que hoje estão andando na terra e estão julgando a terra, mas também estão mostrando o caminho da redenção para aqueles eleitos. Então nós vamos começar, prepara a sua Bíblia, nós vamos ler muitos versículos hoje, eu não vou poder esperá-los, mas eu vou falar os versículos bem claros para vocês poderem, se você não conseguir ler, pelo menos marque esses versículos, está bem? Nós vamos começar apresentando o aspecto positivo do reino, Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Só vou focar a palavra 1000 anos. Versículo 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse 1000 anos. E é necessário que ele seja solto há pouco tempo. Seguimos para o versículo 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Seguimos para o versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos,
Então, nós temos um período específico estabelecido na Bíblia de 1000 anos. Isso é um período chamado Reino Milenar. 1000 anos. E isso vai acontecer na Terra depois da última semana de Daniel. A semana que nós vamos, em nome de Jesus, não estarmos mais aqui. Essa semana não é para os eleitos. Essa semana é para os cristãos rebeldes, que por algum motivo eles perderam o arrebatamento. O arrebatamento, ele ocorre antes desse período negro. E ele pode acontecer a qualquer momento. Então, depois desses 7 anos, nós temos mais 1000 anos. Podemos dizer e afirmar que, quando o arrebatamento acontecer, a Terra, ela terá apenas mais 1007 anos. Então, está claro para nós 1000 anos. Agora, para que o Senhor estabeleça os 1000 anos na Terra, ele precisa primeiro arrebatar os eleitos, isso é a parte positiva. Mas ele precisa tratar com a parte negativa, com a rebelião, com o pecado e com a apostasia. Primeiro, entre os judeus. Segundo, entre as nações. E terceiro, entre os cristãos. Esses 3 tipos de povos, o Senhor precisa tratar com, primeiro, rebelião, segundo, pecado, e terceiro, a apostasia. Então, para que o que é positivo se manifeste, ele primeiro precisa tratar o que é negativo. Então, agora nós vamos começar vendo, eu espero não gastar tanto tempo nessa parte negativa. Apocalipse capítulo 6, por favor. Apocalipse capítulo 6. Para mim falar desse cavalo amarelo, ele é a consumação do cavalo vermelho e do cavalo preto. Nós vamos ver que no cavalo amarelo, o Hades está seguindo ele. A morte está ali. A morte governa aquele ambiente. Então, o que o cavalo vermelho mata, nós vamos ver a consumação desse cavalo amarelo. O que o cavalo preto mata, nós vamos ver a consumação nesse cavalo amarelo. Eles trabalham juntos, e eles já estão na Terra, e eles já estão operando na Terra em uma quantidade mínima, talvez com o coronavírus, talvez 1 ou 2%. E essa intensificação, ela vai ocorrendo gradativamente, a ação desses 3 cavalos. O vermelho, por exemplo, trata de guerras, e nós estamos vendo que há guerras. Ele está agindo. Nós vamos ver os outros que também já estão agindo, mas uma preparação já para o início da tribulação. Quando a tribulação entrar, então a ação vai ser aterrorizante. Por isso que esses profetas estão dizendo para nós, tratem de se preparar para sair do cenário de guerra que vai ter depois do arrebatamento. Para aqueles cristãos que estão esperando que o arrebatamento vai acontecer no meio dos 7 anos. Eles foram ensinados por teólogos que já morreram, mas os seus ensinamentos seguem influenciando pessoas em toda a terra. Esses cristãos serão pegos de uma maneira tão brutal e violenta, quando eles descobrirem que foram enganados por a teologia moderna. Aí será tarde demais. Então eu vou falar rapidamente do primeiro cavalo, o cavalo vermelho, Apocalipse capítulo de número 6. Eu não vou mencionar o branco, vou já para o vermelho, o segundo selo,
Apocalipse 6, versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. No meu resumo, eu fiz assim. Este cavalo simboliza o derramamento de sangue. É uma figura desse derramamento de sangue, o furor, a ira das guerras, as quais guerras têm somente uma meta, o derramamento de sangue. Qual é a meta de uma guerra? Se você disser é por causa do poder, tá certo. É por causa da ambição, tá certo. Mas quando você olha o resultado para que os homens alcancem o poder por meio da sua ambição, há derramamento de sangue. Então, o foco aqui desse cavalo é exatamente a intensificação das guerras. Quando os eleitos saírem da terra, nós vimos muito bem que a Rússia, nós ouvimos esses profetas dizerem, e eu estou registrando aqui para todos aqueles que nos seguem nas redes sociais, centenas e milhares, e muitos que nos seguem, eles não são desse ministério, centenas não são. E eu quero deixar registrado aqui, este profeta que está na terra hoje, ele fala por Deus, e ele disse que a Rússia e a Ucrânia, ele profetizou essa guerra antes dela começar, e depois que ela começou, ele veio a nós e disse, essa guerra vai se tornar atômica. E ele voltou outras vezes, e ele trouxe detalhes. Ele disse, essa guerra, a Rússia vai lançar mísseis atômicos para a Inglaterra, para a França, Alemanha e Estados Unidos, aqui aonde nós estamos. Ele deu detalhes, mas ele voltou e disse mais. Quando esses mísseis estiverem caindo na terra, aí o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento está conectado com essa terceira guerra mundial. Ela vai ser atômica, e essa guerra ela vai dizimar sobre a liderança desse cavalo vermelho, pelo menos 1/3 da população global. Nações serão borradas da face da Terra. O ping-pong de mísseis atômicos vão ser extremamente mortal para aqueles que ficarem, para aqueles que estiverem habitando na Terra. E em algum momento ele disse, até a África, ela não vai ser poupada. Então nós precisamos ver que esse cavalo, a ação dele, 100% com relação às guerras, vai acontecer quando o arrebatamento tiver acontecido. E nós não podemos esperar para ver esse tempo. Nós temos que nos preparar seriamente, porque nenhuma palavra que esses profetas falaram, elas caíram por terra. É assustador porque todas elas se cumprem de uma maneira terrível e temível. Então nós temos aqui o segundo cavalo, o terceiro cavalo, no caso, Apocalipse 6, o versículo 5, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi um como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma metade de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite. E eu vi. Então nós temos aqui
a quebra nas bolsas de valores, nós temos aqui uma fome global, nós temos aqui a pobreza e nós temos aqui a miséria. O mundo, esse cavalo preto, ele já começou a trabalhar, ele já está trabalhando. E vocês sabem que nesses dias, agora há pouco tempo atrás, dias atrás, começou quebra nos bancos. Bancos americanos aqui, 2 ou 3 já quebraram, agora na Suíça, mas alguns. A situação econômica global, ela está instável. E ela vai piorar cada dia mais. Sobre a liderança desse cavalo, nós vemos o alimento, a comida, a água, ela vai ficando cada vez mais escassa e cada vez mais difícil. Quando você olha para o planeta Terra hoje, há tanta comida no seu país, há tanta comida nos mercados, há tanta comida na sua mesa, você tem trabalho, mas eu quero que você saiba que esse cavalo, ele veio exatamente para tirar tudo isso. Ele vai desmantelar o conforto, o comodismo, ele vai desestabilizar a economia mundial. O trabalho vai desaparecer. As chuvas na terra vai desaparecer. A água potável vai desaparecer. É uma questão de tempo para tudo isso passar. E eu peço para você, se prepare, porque há um campo de guerra aí na frente. E nós não podemos estar aqui com a nossa família. Eu escrevi: a cor preta simboliza a escassez, a miséria, a pobreza, a cor do semblante de pessoas desnutridas. Este cavalo representa a propagação da fome em toda a terra. As pessoas passam a ter semblante sombrio. E eu quero ler com vocês, por favor, se você pode abrir comigo Jeremias 14. Eu vou ler rapidamente Jeremias. Fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler muitos versículos. Jeremias 14, do versículo 1 ao versículo 4. Palavras do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá. As suas portas estão abandonadas e de luto. Se curvam até o chão e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida. E por isso, os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Eu quero ler ainda Lamentações, o capítulo 4, Lamentações de Jeremias, está bem pertinho. Depois do livro de Jeremias, o próximo livro já é Lamentações de Jeremias. Quero ler o capítulo 4, quero ler o versículo 16 e o 17. A ira do Senhor os espalhou. Ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem os compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Aqui a situação vai piorando. Agora o versículo 10, Lamentações, o capítulo 4, o 8 e o 9 e o 10. Vou ler o versículo 8 agora. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhe pegou aos ossos.
secou-se-lhe como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingindo mortalmente pela falta do produto do campo. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Então nós temos Jeremias, a falta de água, mas agora nós temos aqui Lamentações, a falta de comida. Esse cavalo preto, ele vem de uma maneira muito, muito feroz. E eu posso dizer assustador. Ainda Lamentações, capítulo 5. Quero ler com vocês Lamentações 5, o versículo 9 e o 10. Fala assim: com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraceia como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. E aí se vai. Esse foi o cativeiro que o Senhor permitiu para Israel. Aquilo era uma sombra do que vai acontecer depois do arrebatamento sobre a liderança desse cavalo preto. Eu gostaria que rapidamente voltássemos para Apocalipse, capítulo 6. Eu lamento muito estar apresentando esses aspectos negativos primeiro. A ação da ira de Deus, da fúria de Deus. O cálice que ele vai permitir todos beberem nesse período. Não brinquem com a tua salvação. Não negocie a tua salvação por nada. Não venda a tua eternidade. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu gostaria de ler Apocalipse 6, o versículo de número 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. Então nós temos um cavalo amarelado, como alguém, como um cadáver. Os profetas tiveram esse encontro com esse cavalo e o seu cavaleiro. E eles trouxeram detalhes. É um corpo que está em decomposição. Extremamente feio, assustador. Tanto o cavalo como esse cavaleiro. Mas aqui nós vemos a morte e o inferno. O que quer dizer? E o inferno, ele não se sacia. Ele sempre tem fome. Se hoje morre 1000 pessoas em toda a terra, o inferno vai comer essas 1000 pessoas. Mas se amanhã morre 10.000, ele vai comer. Ele sempre tem fome. Mas nessa época, quando se fala de milhões e milhões, se fala de 2/3 da população mundial, então nós falamos de bilhões. O inferno está seguindo, quer dizer que essas pessoas aqui, o destino delas é o inferno. A morte está vindo. Quando esse cavalo passa, a morte passa. Quando esse cavalo passa, o inferno passa. E essas pessoas não estão indo para o céu. Essas pessoas têm um destino. Elas vão passar toda a eternidade no inferno. Nunca brinquem com isso. O inferno é real. O evangelho da prosperidade. O evangelho do conhecimento. O evangelho das piadas. Esse tipo de evangelho, ele afastou a visão do inferno e a visão do céu.
Ele removeu isso das pessoas. E uma vez quando você remove o inferno, você está tirando o temor das pessoas. Você está deixando as pessoas viverem em pecado. E esses pobres vão cair aqui e não vão ter a menor chance de escapar. O verdadeiro evangelho, ele restaura o temor de Deus. O verdadeiro evangelho, ele prega santidade. Ele prega arrependimento. Ele prega a volta à prática da justiça. O verdadeiro evangelho, ele restaura o temor do pecado. O verdadeiro evangelho mostra o inferno. Há juízo, sim. Se você brincar, você vai para o inferno, sim. Se você continuar pecando, você vai para o inferno, sim. O verdadeiro evangelho, ele não passa a mão na cabeça. Ele não tem palavras açucaradas. Não há brincadeiras, não há piadas. O verdadeiro evangelho, ele simplesmente é um pão asmo, sem fermento. É duro. Se você vai numa padaria e vê um pão bonito, cheio de fermento, e um pão asmo, você vai escolher aquele bonito. Mas o evangelho com fermento é o que está sendo apresentado aí hoje. Muito doce, açucarado. Esse evangelho não tem meio termo. Ou nós nos consertamos com Deus, nos arrependemos e tratamos de estar debaixo dessa nuvem, ou vamos cair nas mãos do último pastor, o anticristo. Nós vamos cair sobre o juízo de Deus com esses profetas que vão estar na terra, que comandam esses cavalos para destruir a população global. Isso é extremamente assustador. Amarelo, com a aparência da morte, denota a aparência dos que sofrem uma praga. Eu leio o versículo 8 de Apocalipse 6. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada. Quem é que mata a espada? O cavalo vermelho. Pela fome. Quem é que mata pela fome? O cavalo preto. Com a mortandade e por meio das feras da terra. Então ele tem aqui essa mortandade, representa as pandemias, os coronavírus letais que virão, e a ciência não vai conseguir desenvolver vacinas a tempo. Os hospitais vão ser fechados, os médicos não vão ter como, porque vão morrer. Os bombeiros não têm como pegar as pessoas. Nós nos lembramos muito bem de 2020, quando praticamente em todo o planeta Terra não se tinha onde sepultar os milhares de milhares que morriam todos os dias. Os corpos estavam por toda parte. Houve um pânico na saúde global. Os médicos que sobreviviam, eles decidiam quem viver, um jovem ou um velho. Não tinha equipamento, e tudo aquilo foi profetizado em 2015 por esses profetas que estão na terra hoje. Você vai achar esta profecia no YouTube, registrada em 2015. E você vai ver como que a ação desse cavalo amarelo, talvez com 1% ou 2%, o que matou na Terra, o pânico que trouxe. As aeronaves não decolaram, as empresas se fecharam, as escolas se fecharam, as universidades se fecharam, tudo teve que parar. E todos usaram máscaras. Mas a ação desse cavalo agora, depois do arrebatamento, não vai ter mais como desenvolver vacinas. As pessoas, eles viram as ruas cheias de cadáveres. Irmãos, a praga que Moisés trouxe no Egito para julgar Faraó e o Egito, elas estão hoje na terra. E elas vão ser intensificadas depois do arrebatamento.
Nós não podemos ficar aqui. O Hades está seguindo eles. É um lugar onde as almas dos incrédulos mortos estão antes que eles sejam ressuscitados para comparecer ao juízo do grande trono branco. Apocalipse 20:11, eu não vou entrar nisso. Depois deste juízo, os incrédulos serão jogados dentro do lago de fogo por toda a eternidade. O Hades pode ser comparado a uma cadeia temporal. O lago de fogo a uma prisão permanente. Então nós vemos esse cavalo passando, a morte passando, o Hades o acompanhando. Nós vemos 2/3 ou 1/4 da população global somente aqui sendo dizimada. Não estamos falando de 1.000, de milhares, de milhões. Nós estamos falando de bilhões. Bilhões. Isso é extremamente assustador. Aqui, o Hades segue a morte para receber todos que a morte mata. Oh, que assustador. Eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 15. Abram comigo, Jeremias capítulo 15. Eu vou ler o versículo 2 e o versículo 3. Eu preciso sair desse tema rápido. Fala assim no versículo 2 de Jeremias capítulo 15. Quando te perguntaram, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor. O que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. O que é para a fome, para a fome. E o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar. Com os cães para os arrastarem, e como as aves do céu e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Você diz, não, Deus é bom todo o tempo. Esquece. A era da graça vai terminar com o arrebatamento. E quando o arrebatamento acontecer, o sangue de Jesus é removido da tampa do propiciatório e Deus vai ver o pecador como um pecador. A graça termina e Deus vai julgar com uma ira líquida. Nós não podemos estar nesse lugar depois do arrebatamento. Eu me assusto muito, quero que vocês saibam, eu fico extremamente com o coração apertado por isso. Quero ler ainda com vocês, aqui ele fala também das feras do campo. As pessoas serão consumidas pelas feras do campo. Vamos ler 2 versículos, 2 Reis, abram comigo, 2 Reis, capítulo 2, versículo 24, por favor, uma vez mais, 2 Reis, capítulo 2, versículo 24, fala assim, virando-se ele para trás, viu-os, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 jovens. Isso aqui é Eliseu. Quero ler mais. Veja a ação desses animais. Como que eles matam rapidamente. Sobre um comando de Deus. Quero ler com os senhores ainda. 2 Reis, capítulo de número 17. Um pouquinho mais à frente. O versículo 25 fala assim. 2 Reis 17, 25, a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns dos povos. As feras dos campos, elas vão sair das matas, daqueles lugares distantes, e elas vão vir para as cidades com fome, para comer as pessoas, despedaçar. Esse é um outro tipo de juízo que nós sabemos que vai acontecer.
Isso é extremamente assustador. E eu quero ler, ainda nesse tema, Números 21, o versículo de número 6. O último versículo desse tema, Números 21, 6, é um versículo muito conhecido de todos nós, mas nós devemos ler esse versículo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veja que há um Deus que comanda os animais. Ninguém escapa. Ninguém. Ele simplesmente traz esses animais para atacar o povo. Isso é assustador. Eu peço a vocês, em desespero, não vamos estar aqui. Como vai terminar esta era? Quando Deus julga o ser humano. Mateus 24 diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos, fala dos judeus ali, seriam salvos, nem o povo da aliança seria salvo. Nós não podemos brincar com o que está à nossa frente. Está nas nossas mãos a entrada no arrebatamento agora. Fechar os olhos para o pecado. Fechar os olhos para as injustiças. Fechar os olhos para o orgulho, a soberba, a ambição, a autojustificação. Aprender a viver uma vida crucificada, mas estar debaixo da nuvem. Precisa estar debaixo do falar desses profetas de Apocalipse 11. É uma porta muito difícil para se achar. Mas se você encontrar, por favor, eu te imploro, não feche os seus olhos, porque aí está a sua arca. Se você souber edificar bem, depois que você encontrar esta porta, você vai entrar. E o Senhor está trabalhando para nós entrarmos. Ah, mas as pessoas estão falando mal. Deixa falar mal. As pessoas estão blasfemando. Deixa blasfemar. Os meus familiares estão contra mim. Deixa ficar. As pessoas, elas não compreendem. Não se preocupa. Quanto a você, o Senhor está dizendo, segue-me. Deus, ele não se importa com quem está falando mal. Deus, ele não se importa com as blasfêmias, as calúnias, as difamações contra essas duas oliveiras que estão na terra. Deus, ele não se importa com isso. Mas quanto a você, segue. Se você achou um tesouro de grande valor, Mateus 13, você precisa abrir mão de tudo e você precisa abraçar esse tesouro. Abraça porque não tem mais tempo. Eu vou dar uma mensagem sobre isso em outra ocasião. O fim dessa era termina exatamente com o grande juízo. Deus, ele não vai poupar a população global. Ele vai exatamente esmagá-los. Ele vai destruí-los. E não só de uma maneira. Vai destruí-los com a ação desses 3 cavaleiros nos primeiros 3 anos e meio. E nos últimos 3 anos e meio vai ser nas mãos do anticristo. O homem brutal, violento, aqueles cristãos que conseguiram chegar 3 anos e meio vivo depois do arrebatamento. Aqueles que conseguiram escapar dos terremotos, dos maremotos, das fomes, das pestes. Aqueles que conseguiram escapar da falta de água. Aqueles que conseguiram escapar das guerras atômicas. Aqueles que conseguiram escapar de todo tipo de flagelos. Eles agora vão cair nas mãos do anticristo, porque não acabou. Eles vão olhar e dizer assim, agora acabou.
porque esse governante está vindo com um falso profeta e eles vão nos ajudar. A economia global vai melhorar o relacionamento global, vai voltar ao que nós tínhamos antes. O nosso país vai voltar ao que era antes? Não, aí vai piorar. Na segunda etapa, a grande tribulação, agora o juízo vem pelo anticristo. O falso profeta, ele vai conduzir as pessoas a uma adoração totalmente mortal. Exigir que todos os humanos que estiverem vivos naquela época adorem o anticristo. Exigir que eles usem uma marca de lealdade, de fidelidade. Se você usa essa marca, você é um adorador. Se você usa essa marca, você está adorando. Você precisa de comida, você precisa de segurança, você precisa de paz. A sua casa vai ter paz. Use essa marca. Não se preocupe, porque o governo vai dar tudo para você. Aqueles que chegaram até ali, não acabou, aí a situação piora muito mais. Então, o fim dessa era, ele vem com o Armagedon. Quando o Senhor vem para destruir esses dois personagens e mais Satanás. Enquanto que Satanás vai para o abismo por 1000 anos, o anticristo e o falso profeta, que enganou e que matou bilhões, eles vão direto para inaugurar o lago de fogo e enxofre. Eles vão estar ali. Agora, quando termina essa era, vai se começar os 1000 anos. Eu tenho talvez mais uns 15 minutos e eu quero dar alguns versículos chaves para vocês dos 1000 anos. Os 1000 anos, primeiro, nós vamos ter aqueles que vão estar no corpo glorificado. A terra vai ter um novo governo. O trono de Davi, o tabernáculo de Davi, as promessas que Deus fez para Abraão, para Davi, elas vão se cumprir agora durante os 1000 anos. Um trono totalmente firme. O próprio Messias vem do céu e ele vai governar o que sobrou da terra. Você já imaginou mais de 20.000 bombas nucleares estourando? Já imaginou todas essas armas letais que tem hoje na terra, entre as nações desenvolvidas, todas elas detonando a terra? Há nações que vão desaparecer. Então, durante os 1000 anos, vai ficar um povo aqui. Você vai ter na parte celestial os eleitos do Senhor, que conseguiram entrar, os que foram ressuscitados, nos seus corpos glorificados, eles agora vão poder governar com Cristo 1000 anos a terra. Mas nós temos os judeus, aqueles que se converteram a Jesus durante o período que eles precisou ser embranquecidos pelas provas do anticristo. Eles não se curvaram ao anticristo, não adoraram o anticristo. Eles vão estar na terra. Eles vão cuidar do templo. Eles vão cuidar da lei que vai governar aqueles 1000 anos. A constituição para os 1000 anos, os judeus vão cuidar. E vão cuidar muito bem. Mas somente aquele grupo que vai se converter ao cristianismo. Vai se converter e vai reconhecer que o Messias que eles mataram é aquele que estava prometido para salvá-los. Mas vai ter uma parte das nações que vai estar na terra. Vamos tomar, por exemplo, o Brasil. Isso é apenas um exemplo. 215 milhões de pessoas. Quando terminar os 7 anos, talvez tenha sobrado, estou dando apenas um exemplo, 10 milhões de pessoas. 8 milhões. E essas pessoas ajudaram os cristãos. Essas pessoas ainda cooperaram com os cristãos que ficaram durante aquele período. Essas pessoas vão ficar na terra, todo o Brasil, as partes que não foram destruídas por as guerras, pela fome,
pelos tsunamis, pelos terremotos. Então, esses ficam na terra. Isso vai acontecer nas nações que não forem borradas da terra. Vai ficar um grupo de pessoas pequeno no planeta. Em outras palavras, uma redução da população mundial. A população global, ela vai ser reduzida drasticamente na Terra. E esses homens e essas mulheres que vão ficar na Terra, eles vão ser governados primeiro por Cristo e pelos vencedores. Cristo vai ser visto, eles vão ver Cristo. Cristo vai permitir ser visto por eles, ser visto pelos judeus. Nós, os vencedores, vão ser vistos também. As pessoas vão ver os vencedores. Essas nações que ficarem, elas vão ver, vão ter contato com os vencedores. Os vencedores não são anjos. Os anjos não vão poder estar nos 1000 anos. Somente aqueles vencedores com seus corpos glorificados. Somente os judeus que vão servir como sacerdotes e eles vão anunciar o evangelho por 1000 anos na terra, avisando que o Messias está governando a terra. Já não é mais o anticristo, já não é o Biden, já não é os presidentes que estão aí, porque todos vão ser dizimados no Armagedon. Esse é um período de 1000 anos na terra, e eu quero ler alguns versículos, por favor. Talvez eu não vou ter tempo de explicar, mas eu quero ler pelo menos, talvez uns 6 versículos com os senhores. Marque, por favor, Isaías capítulo 2, abram comigo Isaías 2. Eu gosto muito desse versículo, eu quero que vocês saibam disso. Esses versículos vão estar acontecendo durante os 1000 anos. Durante os 1000 anos. Você pode dizer, mas esses versículos não é para hoje? Olha em sua volta, veja se esses versículos dá para se cumprir hoje. Isaías capítulo 2, versículo 4, fala assim: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas. Isto fala de guerra. As suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O que nós temos aqui? Que durante os 1000 anos nós vamos ter um povo pacífico, um povo sem guerra. Não vai ter mais armas, não vai ter necessidade de um matar o outro, não vai ter necessidade de um destruir o outro. As armas de hoje vão se tornar instrumentos, ferramentas para o campo. As pessoas vão arar a terra. As pessoas voltam a ser aqueles homens do campo. Pessoas simples. Pessoas que estão sendo governadas por um Deus e que não tem Satanás. Satanás não vai estar ali. Os demônios não vão estar ali. Mas vai ter um grupo de judeus falando que o Messias está governando. E quando um justo governa, há paz entre as nações. Oh, como isso é poderoso! Guarde, por favor, esse versículo, eu vou tratar de ser mais rápido. Isaías 56, por favor. Isaías 56. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa, casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração.
Você pode dizer, essa profecia não se cumpriu no templo. Caiu. Mas durante os 1000 anos, o templo que vai ser construído, não esse, que a qualquer momento os judeus, depois do arrebatamento, vão construir. Mas o templo que vai ser construído durante os 1000 anos, pelo próprio Cristo. Esse terceiro templo vai ser profanado pelo anticristo e vai ser destruído, mas vai ter um durante os 1000 anos. Aí as nações, aquele grupo pequeno que ficou, talvez 10% da população global, aqueles que ficaram, eles agora vão ver, vão saber que a partir de Jerusalém, ali então, aí o Messias governando. E nós vimos esta semana que toda a terra que hoje não pertence aos judeus, os descendentes de Abraão, esta terra vai ser devolvida para eles. Toda aquela terra que hoje está a Jordânia, a Palestina, hoje está ali o Líbano, toda essa terra que hoje tem nações que não é dos judeus, vai voltar para eles durante os 1000 anos. E as nações que ficarem vão saber que há um Cristo reinando ali, que dali está saindo o governo mundial para as nações. E que os judeus vão estar muito contentes que agora que reconheceram o seu Messias. Quero ler ainda Isaías 54, o versículo 3. Porque transbordará para a direita e para a esquerda tua posteridade. Possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Durante os 1000 anos, aquelas cidades que não vão ter pessoas, pouco a pouco, o Senhor está prometendo que elas vão tendo pessoas. Eu não tenho tempo de explicar. Isaías 60. Nesse versículo há uma parte que eu tenho que falar. Os filhos serão discípulos de Cristo, retos e justos. Isaías 54, 13. Abram comigo aqui. Deixa eu ver se eu já li esse versículo com vocês. Isaías 54, 13. Primeiro, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Durante os 1000 anos, não vai ter a internet com pornografia. Não vai ter o que nós estamos vendo hoje, as crianças, adolescentes, sendo ensinados para matar os pais, mentir para os pais, roubar, entrar para o mundo do crime, o mundo da bebida, o mundo da mentira, o mundo da prostituição, o mundo, inclusive, da idolatria. Eles estão cheios de depressões, eles não trabalham, são preguiçosos e eles não sabem sofrer. Uma geração pervertida. Durante os 1000 anos, as crianças que ficarem, os que forem nascendo, eles serão conduzidos para Cristo. Nós não vamos ter nada do que você está vendo hoje, porque aqueles de nós que conseguimos estar lá naquele período, com os corpos glorificados, nós vamos governar com cetro de ferro, e naqueles 1000 anos não vai ter idolatria, naqueles 1000 anos não vai ter guerra, naqueles 1000 anos não vai ter injustiça, naqueles 1000 anos não vai ter mentira, não vai ter pornografia. O homem, os seus filhos, vão estar por 1000 anos em paz na terra, com paz na terra. E todos os filhos, as crianças, serão conduzidas para Cristo. Oh, como seria tão bom quando nasce uma criança, em vez dela ser conduzida para Maomé, ou ser conduzida para Buda, para Confúcio, ou para o Espiritismo, ou para o Catolicismo, se ela fosse ensinada somente a Cristo. Oh, como seria bom! Mas os pobrezinhas vai crescendo já peladas, vendo brigas, vendo discussões, bebidas dentro da casa, drogas, já crescem totalmente desestruturadas e no pecado, sem conhecer ao Deus único. Mas naquele período, as crianças serão conduzidas para Cristo. Eu preciso ser mais rápido. Abra comigo Isaías capítulo 60. Isaías 60, o versículo 21 e o versículo 22. Estou aqui a ver. Sim, cheguei. Isaías 60, 21 e 22. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará.
porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovados por mim, plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Oh, irmãos, que povo que, sendo governado por Cristo, tem um caráter diferente, mudanças permanentes, duráveis, em uma sociedade que vai durar 1000 anos. Eu quero ler rapidamente ainda Isaías capítulo 1, versículo 26, por favor. Isaías 1, 26, eu quero aqui, enquanto eu busco, agradecer a sua presença no Facebook, a sua presença no Insta, sua presença no YouTube, a sua presença aqui também, YouTube em espanhol, aqui na sala do Zoom, muito obrigado. Isaías 1, 26 fala assim: restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Uma sociedade justa, com homens justos governando. Um reino de paz, um reino de justiça durante os 1000 anos. Se nós cuidarmos bem desse avivamento, se nós tratarmos bem, nós vamos ser arrebatados. E nós vamos estar naquele período governando. Por isso essa sociedade que é apresentada durante os 1000 anos, ela é tão justa. Eu ainda leio com os senhores, uau, tantos. Esse eu preciso ler, Zacarias capítulo 8, por favor, Zacarias 8, eu não creio que eu vou poder esperá-los. Versículo 22 e o 23. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens e todas as línguas das nações pegarão-se na hora de uma veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Uma das funções dos judeus, aqueles que vão receber o avivamento por meio dos 2 profetas de Apocalipse 11, Moisés e Elias, que já estão operando hoje na terra. O seu ministério começou em 2004 para os gentios e vai terminar a qualquer momento com o arrebatamento, e eles vão para Israel começar o seu ministério para os da aliança, para a casa de Jacó, os descendentes de Abraão. E aqui disse que aqueles que se converterem, que passarem vivos para os 1000 anos, eles vão ser pessoas extremamente importantes, porque as nações que ficarem, aquele grupo pequeno, eles querem conhecer sobre Jesus, sobre o Messias, e quem vai ter essa função de ensinar é os judeus. Os judeus que ficarem vão ser pessoas importantíssimas. Por um lado, eles vão falar da lei dos 1000 anos. Eles vão cuidar. Por outro, eles vão falar do Messias que está governando a terra, a restauração do trono de Davi. Eu ainda leio com vocês, que versículo poderoso. As nações vão vir buscar o favor do Senhor em Jerusalém. Que poderoso. Eu preciso ler Ezequiel 37. Abram comigo, é um versículo muito conhecido, Ezequiel 37. Eu leio o versículo 21 e o 22, o meu tempo não está a meu favor. Ezequiel 37, 21 e 22, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, no monte de Israel, e um só rei será rei sobre de todos eles.
Nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Então, aqui ele está mostrando que essa profecia, ela vai se cumprir na íntegra durante os 1000 anos. E aqui fala que eles terão apenas um rei. O Messias vai governar a terra. E eles serão somente um povo. Já não mais dois povos. Um povo sendo conduzido pelo Messias. Eu ainda quero ler com vocês rapidamente Isaías 11, o versículo 3. Eu estou já caminhando para finalizar, mas eu tenho que ler vários versículos. Por favor, tenham paciência comigo. Eu nunca tive tempo de falar em uma mensagem vários versículos assim sobre os 1000 anos. É a primeira vez, não tive realmente tempo, então me dê, por favor, tenham paciência comigo, me dê mais alguns minutos. Isaías 11, versículo 3, fala assim: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido o ouvir dos seus ouvidos. 4, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. 5, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Se você continuar lendo, você vai ver que o Senhor termina com a parte negativa, e ele agora vai cuidar com justiça daqueles que conseguirem entrar nesse reino. Esse é o governar de Cristo por 1000 anos. Ainda quero ler com os senhores Isaías 65, por favor. Isaías 65, o versículo 20 fala assim. Isaías 65, o versículo 20 e o 21. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Oh, que reino maravilhoso! Que reino poderoso! Que tremendo! Eu vou avançar um pouco mais. Vamos ler. Eu gosto muito desse versículo. Vamos ler aqui. Podemos ler, mas temos tantos versículos aqui ainda. Eu estou escolhendo, porque não tenho tanto tempo mais, a ver esse versículo aqui. Irmãos, há tanta coisa. Tanto poderoso. Jeremias 23, o versículo 5 e o 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça nossa. Aqui nós estamos vendo o descendente de Davi, Cristo, o Messias, que vai governar a terra com justiça. Oh, que versículo doce! Que versículo tremendo! Eu gosto desse versículo porque ele mostra o Senhor vindo para governar a terra. O Senhor vindo. Agora, Daniel capítulo 7, o versículo 13 e o versículo 14. Uma vez mais, Daniel 7, o 13 e o 14. Nós sempre estamos lendo esses versículos
Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui fala do governar de Cristo, hoje, mas em realidade durante os 1000 anos. Agora, ainda Daniel 7, o versículo 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, dado ao povo do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Eu vou ler novamente esse versículo, mais devagar. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Então, no versículo 14, o reino é entregue a Messias. Mas no versículo 27, o reino é entregue aos vencedores, aqueles que vão governar com Cristo. Uau, que poderoso! Nós não podemos desperdiçar esta promessa. Nós temos apenas uma chance. Nós não podemos jogar fora essa oportunidade, preciosos irmãos. O nosso tempo está acabando na terra. O nosso tempo está terminando na terra. Nós não temos muito tempo mais. Não temos. E nós não podemos jogar fora nenhuma das nossas oportunidades. Eu vou finalizar com Isaías capítulo 11, novamente. Mas eu preciso ler alguns versículos mais. Eu quero ler Isaías 11, o versículo 6, a seguir. O lobo habitará como o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. O leão comerá palha com o boi. Mas no versículo antes, o 7, a vaca e a ursa pastarão. O urso é um animal carnívoro. O leão é um animal carnívoro hoje. Mas durante os 1000 anos, eles vão se tornar herbívoros. Você percebe isso? Eles não vão comer as pessoas. Por isso, nós estamos vendo aqui que é um reino de paz. Os carnívoros desaparecem. O 8, as crianças de peito brincará sobre a toca da áspide. E o já desmamado meterá a mão na cova do basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oh! Há outros versículos, eu realmente não vou continuar. Meu tempo acabou. Eu quero finalizar mostrando, primeiro, depois do arrebatamento, o Senhor vem para julgar os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 flagelos, os 7 trovão, as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Ele vai destruir. Ele vai destruir todo pecado. Segundo, toda rebelião. Terceiro, toda apostasia. Ele vai desestruturar a vida nessa terra.
Ele vai terminar o conforto nessa terra. Ele vai terminar com a riqueza desta terra. 1% tem dinheiro e 99% trabalha para esse 1%. Nenhum sistema de governo funcionou desde que o homem está na terra. Mas durante esse período, ele destrói o que é negativo. Ele leva a igreja no arrebatamento e agora, no Armagedon, ele finaliza com os reis da terra, com os exércitos. Ele leva para inaugurar o lago de fogo o falso profeta e o anticristo, e ele prende Satanás e os seus demônios. Então nós temos 1000 anos de paz, aonde o Messias virá para governar a partir de Israel. Aonde estava o trono de Davi, ali será reedificado o santo templo. E aqueles judeus, eles vão ser muito importantes depois que forem convertidos. Por 1000 anos, aquele pouco das nações que vão permanecer, aqueles que ajudaram cristãos, aqueles que visitaram o cristão nas cadeias, aqueles que deram roupas para os cristãos, aqueles que esconderam os cristãos, eles vão conseguir entrar nos 1000 anos, como nações. E aqui mostra um reino totalmente cheio de justiça e de paz. A terra nunca foi governada assim. Nunca houve um governante assim, que vai ter o governo. Segundo, a sua constituição será cuidada por judeus santos e convertidos. E terceiro, aqueles que vão sentar em tronos são os seus filhos, que hoje estão suportando as difamações, estão fechando os olhos para os pecados e que vão ser arrebatados. Mas aqueles que já dormiram, que já estão no seio de Abraão ou no paraíso esperando a oportunidade da ressurreição. Durante os 1000 anos, nós temos que lutar. Eu e você temos que lutar. Porque naquele período, ou nós vamos estar governando 1000 anos com Cristo, ou nós vamos estar no inferno. Não há cristãos vivos. Se você pensa, eu vou dar um jeito, eu vou me esconder na selva amazônica, mas eu vou passar vivo para os 1000 anos. Não. Quando abre a 7ª trombeta, todos os cristãos vivos, ali já eles não conseguem avançar mais. O Senhor vai tirá-los da terra. Os 7 flagelos já não são para cristãos. 7 flagelos já são para o trono da besta, para os adoradores da besta. Os cristãos que aceitarem a marca, sim, esses ficam. Esses vão ficar. Porque uma vez que aceitou a marca do anticristo e passou a adorá-lo, aquele cristão vendeu a sua alma. E ele já tem o inferno garantido, mas os demais, eles vão ser assassinados. Durante os 1000 anos, não há cristão vivo. E eu estou dando para você aqui uma palavra. Ou nós conseguimos, ou não conseguimos. Se o arrebatamento for hoje, se eu e você perder, nós temos talvez menos de 4 anos na Terra. Porque são 7 anos final, mas a 7ª trombeta, ela vai tocar um pouco depois da morte das 2 testemunhas, já na grande tribulação. Ou nós vamos entrar no céu, ou nós vamos para o inferno. Não tem meio termo. Isso quer dizer que o final dos cristãos está muito perto. Ou nós entra para o céu ou para o inferno, o final está muito perto. E nós vamos escolher o céu. Somente levante a sua mão, não precisa abrir seu microfone, levante a sua mão e ore comigo assim.
Senhor Jesus, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. Eu reconheço que sou carnal. Eu reconheço que tenho desejos carnais. Eu reconheço que tenho uma conduta moral baixa. Senhor, eu reconheço que sou pecaminoso. Eu não mereço ter um corpo glorificado. Eu não mereço entrar nos céus. Eu não fiz nada para isso. Senhor, eu me arrependo, porque eu ainda tenho desejos por esse mundo. Eu ainda sou orgulhoso. Há orgulho dentro de mim. Senhor, eu me arrependo, porque há ambição dentro de mim. Senhor, eu me arrependo, porque eu me justifico muito. Senhor, eu me arrependo, porque eu ainda fujo da cruz. Eu me arrependo porque eu ainda peco muito, Senhor. Nesse momento eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor, eu clamo agora o sangue de Jesus para me limpar, para me justificar, para me reconciliar com o Messias. Senhor, guia os meus passos para que eu não fique no reino do anticristo. Guia os meus passos para que eu não esteja quando o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo estiverem agindo 100% na terra. Guia os meus passos para que eu não esteja quando o anticristo começar a perseguir os cristãos na grande tribulação. Guia os meus passos para sair desta terra. Senhor, eu te recebo agora como meu Senhor. Eu te recebo como meu Salvador. Senhor, nesta noite, eu nasci de novo. Amém. Se você fez essa oração com fé, por favor, entre em contato conosco. Se você já pertence ao ministério, permaneça firme. E se você não pertence, entre em contato conosco. Por favor, você também pode pegar essa mensagem e dar um like nessa mensagem. Você pode também comentar essa mensagem. Você pode enviar essa mensagem para alguém. Vamos evangelizar juntos, está bem? Muito obrigado. Eu me desculpo que eu ultrapassei o meu tempo. Por favor, ficaram para trás tantos versículos sobre os 1000 anos, mas foi suficiente. Eu creio que em outra oportunidade nós vamos seguir falando. Você que está no YouTube, no Facebook, no Instagram, muito obrigado. E a todos vocês que estão na sala, por favor, espere um pouco mais.